Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, terceiro vídeo de hoje, porque o dia hoje está bastante movimentado, né? A janela de transferências chegando aí na sua última semana, na próxima sexta-feira se encerra, né, a janela de transferências, então não pode mais contratar jogador de um clube para outro, então essa reta final é sempre mais movimentada, né? E nesse fim de tarde o Vasco avançou em duas contratações, dois jogadores colombianos, né? É até curioso isso, porque são dois atacantes, os dois colombianos, enfim. Não sei se o negócio de um deixa o outro um pouco inviável, se vai vir só um ou se realmente vai vir os dois, mas nesse momento o Vasco tem duas negociações avançadas aí com jogadores colombianos atacantes. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. A gente vai trazer uma análise aqui também do Nuno Moreira, atacante português, que desembarca amanhã no Rio de Janeiro para assinar com o Vasco. Depois da vinheta a gente começa, beleza? Antes, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, vamos naquele pique, né, direto para os assuntos, vamos falar de Vasco, vamos atualizar aqui, né, de forma rápida e direta, os assuntos desse fim de tarde, início de noite, aqui no nosso Vasco da Gama. E o assunto principal, você já viu aí no título e na capa, são as negociações que o Vasco avançou, né, nesse período aí de final de tarde de hoje, dois atacantes colombianos. No vídeo anterior, eu até falei sobre o jogador do Atlético Mineiro, né, o Palacios, o Bryan Palacios, que o Vasco fez uma proposta, o Galo já tinha dado ok, faltava agora o Vasco negociar diretamente com o Bryan, né, e o Bryan aceitar ir para o Vasco da Gama, e parece que esse ok também chegou. Após anunciar ali o acordo com o Benjamin Garré, que aconteceu ontem, o Vasco então avançou pela contratação de mais um atacante para reforçar o seu plantel. No dia de hoje, o Paulo Brax, que é o diretor de futebol do Atlético Mineiro, confirmou que o Vasco está negociando, né, o atacante do Galo, o Bryan Palacios, que tem 22 anos de idade. Abre aspas aqui para o que disse o Paulo Brax. A gente está aberto tanto para entradas como para saídas de jogadores. Recebemos uma proposta por Bryan Palacios, do Vasco, e estamos negociando sim, fecha aspas, para o dirigente do Galo. E segundo a apuração da ESPN, o negócio está em estágio avançado e deve ser concretizado aí nos próximos dias, restando apenas agora alguns detalhes burocráticos. O colombiano deve chegar no Vasco por empréstimo, junto, né, ao Atlético Mineiro, e vem para preencher ali essa parte do ataque, que no Vasco é uma carência muito grande, tanto que o Vasco nessa reta final aí de janela de transferências vem buscando aí a contratação de vários atacantes que, enfim, está fazendo muita falta no plantel nesse momento. Ainda segundo a apuração da ESPN, pelo lado do jogador, pelo lado do Bryan Palacios, não há nenhum entrave, né, para o negócio ser confirmado. Estava faltando exatamente o ok do Bryan Palacios, né, porque o Galo já tinha aceitado a proposta de empréstimo do Vasco, o Vasco pagando 100% do salário do jogador e um passe ali fixado, né? Um valor de compra fixado ao final do empréstimo. E agora o Bryan também deu ok, então o negócio deve destravar aí para os próximos dias. Bryan Palacios é revelado pelo Atlético Nacional, chegou ao Galo na temporada passada e desde então atuou em 29 jogos, marcou 2 gols e deu 4 assistências. Em 2025, o colombiano entrou em campo apenas 3 vezes pelo Galo. Segundo, né, a reportagem da ESPN, o Palacios encaixa perfeitamente nas necessidades do Vasco, que está buscando jogadores de velocidade, né, jogadores que atuam pelas pontas, e é exatamente esse o perfil do colombiano. É um jogador versátil, né, que atua tanto na direita quanto também na esquerda. Então, o Bryan Palacios bem próximo, né, de ser contratado aí pelo Vasco. Mas além do Bryan Palacios, que viria por empréstimo, o Vasco pode desembolsar uma grana contratando em definitivo o Villarreal, atacante também colombiano, né? Ele que foi artilheiro do Sul-Americano Sub-20 pela seleção da Colômbia.
Ele atua no Milionários da Colômbia e o clube colombiano disse sim à proposta apresentada pelo Vasco e deu sinal verde nessa sexta-feira para que o Vasco negocie diretamente com o Villarreal, atacante que tem 19 anos e foi artilheiro, né, do último Sul-Americano Sub-20 com a Colômbia. O clube colombiano aceitou as condições oferecidas pelo Vasco, como valores e forma de pagamento. E a diretoria do Vasco agora busca um acordo com os representantes, né, do jogador. O Vasco, a princípio, oferece um contrato ali de 5 anos e aposta num plano de carreira, né, para convencer o jovem atacante revelado na base do Milionários da Colômbia a aceitar a proposta do Vasco. Ele tem apenas 11 jogos como profissional, destaque do Sub-20 da Colômbia, mas no profissional atuou apenas 11 vezes, né, pelo Milionários, mas a diretoria do Vasco trata essa possibilidade, né, de contratar o jogador como um investimento para o futuro. Ele chegaria ali para dar mais opções ao setor de ataque do Vasco e inicialmente seria ali também uma opção de ataque, né, para os jogos em que o Verratti não pudesse atuar. Então, o jogador que terminou ali o Sul-Americano Sub-20 como principal destaque, né, da Colômbia, nesse momento negocia, né, com o Vasco. O Milionários aceitou a proposta, mas parece que agora a parte de acertar ali com o empresário, com o jogador, tá tendo uma dificuldade um pouco maior, porque os empresários querem colocar o jogador no futebol europeu, né? O Vasco tenta convencer de primeiro vem aqui pro futebol brasileiro, tá muito jovem para ir pra Europa, vai depois. Agora é uma negociação que tem que acontecer também com o próprio atleta, né, e o seu staff. O Milionário já deu o ok para essa possível negociação. Vamos aguardar. Parece que o Bryan Palácio está mais próximo, né? Mas o Villarreal também pode pintar aí na colina. Para encerrar esse vídeo aqui, vou colocar uma análise sobre o Nuno Moreira, do meu amigo FB Scout. Nuno Moreira que chega amanhã no Galeão, vai assinar contrato de 3 anos com o Vasco, né? Atacante português, não é muito conhecido aqui dos brasileiros, né? Mas o FB Scout faz uma análise ali desse jogador, suas características, e você vai conferir agora. No histórico na carreira, pessoal, as últimas 4 temporadas de Nuno Moreira como profissional. Temporada 20 e 21, ele fazia parte do plantel do Sporting de Portugal, mas só jogou pela equipe B, tá bom? Totalizando 25 jogos, 20 como titular, 6 gols, nenhuma assistência. Depois ele vai para o Vizela de Portugal, 33 jogos, 21 como titular, 2 gols e 3 assistências. Temporada 22-23, 34 jogos pelo Vizela, 27 como titular, 1 gol e 3 assistências. Aí na temporada passada ele começa a sua trajetória pelo Casa Pia e é o momento que os seus números começam a subir um pouquinho. 34 jogos, 29 como titular, 4 gols e 4 assistências. Ou seja, não era assim, até a temporada 24-25 ele nunca tinha atingido esse nível de protagonismo. Agora, com 25 anos de idade, que ele começa a ter um pouco mais de destaque. Seus desempenhos anteriormente eram um tanto quanto modestos. Mas pelo menos é um jogador com uma idade razoável ainda, né, 25 anos de idade, que mostra pra gente um viés de crescimento na carreira, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa contratação provável, né? Nuno Moreira chegando para reforçar o Vasco da Gama. Bem, galera, é claro que você jogar no Vizela, na equipe B do Sporting, no Casa Pia, é um contexto completamente diferente do Campeonato Brasileiro e principalmente com a camisa do Vasco da Gama, né? Porque o escudo do Casa Pia também tem uma cruz de malta que é algo parecido, né? Claro, a Liga Portuguesa tem lá os seus destaques, né? Sporting, Porto, Braga, mas de modo geral é uma liga mais fraca que a Liga Brasileira. Então a gente vai ter que ver um pouco como é que vai ser essa adaptação à nossa cultura, à nossa liga, ao nosso calendário, à camisa do Vasco da Gama. Mas pelo menos no movimento do Nuno Moreira, pelo que eu tenho visto, não vai ser um movimento tão caro assim. Eu acho que a multa rescisória dele é 3,5 milhões de euros, então no máximo vai custar isso. Eu acho que é um valor até justo para um atleta de 25 anos de idade, europeu e tudo mais. Esse movimento, por mais que a gente possa botar uma ponderação ou outra, para mim é interessante, porque é um jogador com boa faixa etária ainda, 25 anos de idade, por mais que a gente pondere a Liga Portuguesa, é uma Liga Europeia de bom nível, não é uma coisa assim horrorosa, trazendo um jogador da Chechênia, por exemplo. Ele é um jogador com um viés de crescimento interessante que, principalmente nessa temporada, tem mostrado pra gente muita qualidade no seu jogo. Então, claro, é uma aposta, né, pessoal? A gente não vai aqui cravar que é um cara que vai mudar o patamar do Vasco, vai chegar no Brasil e vai acabar com o Campeonato Brasileiro, mas é uma boa aposta, é um jogador que tem potencial técnico, principalmente para, se for transferido o Nuno da atual temporada portuguesa aqui no Vasco, com certeza ajuda, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta,
nessa contratação, concorda, discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Tamo junto, um abraço, saudações, até a próxima. Fui.